Fala rapaziada, tudo de bom com vocês? Aqui é o Vitor do canal Black Hawk TV para o último vídeo do Eurobasket, finalmente. Agora para falar da disputa da medalha de bronze entre Grécia e Finlândia e a disputa da medalha de ouro entre Alemanha e Turquia. Sem mais delongas, deixa aquele likezão brabo no vídeo, compartilha para quem você quiser. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e sem mais. Vamos analisar os dois jogos. Vamos começar com a disputa do bronze entre Grécia e Finlândia. Um jogo que aparentava ser equilibrado, mas que por muito tempo não foi. Só no quarto período que a Finlândia ameaçou virar o jogo contra a Grécia e teve a chance, mas acabou que desperdiçou a chance que teve. E assim a Grécia acabou saindo vencedora e com a medalha de bronze. O primeiro quarto começou com a Grécia muito dominante, já abriu a vantagem no primeiro quarto com uma boa execução ofensiva, uma defesa muito forte, especialmente controlando os rebotes, limitando as oportunidades da Finlândia, capitalizando no contra-ataque. O Giannis simplesmente imparável, e foi para o segundo quarto vencendo por 9. O segundo quarto começou com a Grécia mantendo o controle, embora a Finlândia tivesse melhorado a sua consistência ofensiva, mas mesmo assim a Grécia tinha uma liderança confortável de 14 pontos. No terceiro quarto a Finlândia reagiu mais fortemente, encostou no placar, aproveitou ainda melhor as suas chances. Lauri Markkanen, Valtonen, Inkamoa vieram muito bem, forçaram alguns turnovers da Grécia e capitalizaram. O perímetro da Grécia funcionou no segundo tempo. E no último quarto a Finlândia foi muito mais agressiva, pressão intensa, cortou muito a vantagem. Nos momentos finais, a Grécia conseguiu segurar, e isso graças ao baixo aproveitamento dos lances livres da Finlândia nos minutos finais. O Giannis Antetokounmpo, em um desses lances livres errados, pegou o rebote, foi para além dos lances livres que fecharam o resultado. O Jantonen teve a chance de virar o jogo, que, se eu não me engano, foi o Inkamoa que errou o lance livre. Ele pegou o rebote ofensivo, puxou a bandeja, só que acabou errando. E com isso, a Grécia foi para além dos lances livres e matou o jogo, e acabou indo com a medalha de bronze, flertando com a pipocada. Destaques individuais pelo lado da Grécia: Giannis Antetokounmpo, imparável com 30 pontos, 17 rebotes, 6 assistências, 2 tocos, 9 de 11 nos arremessos. Espetacular jogo do Giannis. Imparável comparado com um jogo horroroso que ele fez na semifinal contra a Turquia, mas isso muito mais pela defesa da Turquia do que pelo jogo dele mesmo. Tyler Dorsey com 20 pontos, acompanhou muito bem, ajudou o Giannis com a pontuação. 7 de 12 no field goal e 5 bolas de 3, muito bem o Tyler Dorsey. Dá para destacar também o Vasilis Stoliopoulos, que veio muito bem do banco, embora tenha sido ejetado por faltas, mas 15 pontos, 4 bolas de 3, muito bem o Stoliopoulos. Pelo lado da Finlândia, a Lauri Markkanen com 19 pontos, 10 rebotes, 3 bolas de 3 para ele. Tentou puxar a reação do time, mesmo com esforços finais o time não conseguiu virar. Eu dou destaque também para o Valtonen com 18 pontos, 5 rebotes, 3 roubos de bola,
com 2 bolas de 3. Foi muito bem o Valtonen, foi um dos melhores e mais eficientes, mais decisivos para a Finlândia chegar onde chegou, mas infelizmente não foi o suficiente. O Incamoa, mesmo sendo ejetado, 15 pontos, 2 bolas de 3. Jogo muito bom do Incamoa. O Jantunen com 13 pontos, 6 rebotes, 7 assistências, 1 roubo de bola e 3 bolas de 3. Foi bem também pelo lado da Finlândia, que merecia a medalha pela campanha, eliminando a Sérvia num jogo sólido, dominando a Geórgia. Infelizmente não conseguiu bater de frente com a Alemanha. E nessa partida contra a Grécia flertou com a virada, mas infelizmente não conseguiu. Mas salva de palmas, digno de elogios, e olho nessa seleção finlandesa que tem tudo para ir bem. Eles têm uma promessa chamada Mika Murinen, que é da classe de 2027. Muito provavelmente vai ser ou top 1 ou top 2 do draft de 2027. Se eu não me engano, agora ele está jogando pelo Partizan da Sérvia. Completo. É atlético, passa bem a quadra, passa bem a bola, é bem completo. Olho nesse moleque. Mika Murinen, que fez um bom jogo contra a Alemanha na semi. Bom defensor também. Então, olho no moleque. E é isso. A Grécia vence, fica com a medalha de bronze, e a Finlândia com uma boa campanha no 4º lugar. Agora vamos para a final, né? Vamos para a disputa do ouro entre Alemanha e Turquia. Um jogo disputado do início ao fim. O primeiro quarto já começou com muito equilíbrio, a Turquia pontuando bem, especialmente no garrafão, com o Şengün sendo agressivo no poste baixo. A Alemanha respondeu com bolas de 3 e a movimentação no ataque. A equipe alemã conseguiu fazer pequenas corridas para manter a vantagem no fim do quarto, que foi mínima, apenas 2 pontos. Segundo quarto, a Turquia dominou o segundo quarto. Um bom ritmo ofensivo, boa participação do Ercan Osmani, do Shane Larkin e do Chad Osman, enquanto a Alemanha sofreu com falhas ofensivas, com erros forçados da Turquia, que foi para o intervalo com 6 de vantagem. No terceiro quarto, a Alemanha reagiu fortemente, fez ajustes defensivos que ajudaram a conter o ataque da Turquia, e com uma boa sequência de cestas, virou o jogo a seu favor, virou a maré do jogo a seu favor, tomaram a liderança ao longo do quarto e conseguiram entrar no último quarto com 1 ponto de vantagem. No último quarto, a Turquia tentou reagir, fez corridas pontuais, mas a Alemanha segurou a pressão com jogadas decisivas, principalmente do Dennis Schroeder e do Franz Wagner, com bolas de meia distância, bandejas. Controlou o jogo nos lances livres, enchendo os defensores da Turquia de faltas. A Turquia ainda tentou uma bola de 3 para empatar o jogo com o Şengün nos segundos finais, mas a bola não caiu. E com isso a Alemanha fechou nos lances livres e venceu por 88-83 e vence o Eurobasket, garantindo a medalha de ouro. Destaques individuais pelo lado da Alemanha. Isaac Bonga, jogaço do Isaac Bonga, 20 pontos, 5 rebotes, 3 assistências, 1 roubo de bola, 1 toco, 8 de 11 no field goal e acertou todas as 4 bolas de 3 que ele tentou, inclusive uma no último quarto que basicamente quebrou a Turquia, a reação da Turquia.
melhor defensor desse Eurobasket disparado. Ele vai pingar na NBA uma hora ou outra. Mostrou que tem nível para isso. O jogo é um baita Eurobasket do Isaac Bonga. Franz Wagner com uns 8 pontos, 8 rebotes, 2 tocos, 7 de 13 no field goal. Não foi tão eficiente no perímetro, mas foi um dos motores ofensivos ao longo do jogo, ajudando a Alemanha a sustentar a vantagem. Dennis Schroeder, ele decidiu o jogo com a bola de meia distância, com uma infiltração e com os lances livres depois do erro da bola de 3 do Sengun. Cravou, cravou a vaga dele no Hall da Fama do basquete. Ah, Vitor, mas ele não é lá essas coisas na NBA. Gente, basquete não é só NBA, gente. Eu falo, não é Hall da Fama da NBA, Hall da Fama do basquete. Como um todo. Ganhou a Copa do Mundo sendo MVP em 2023, ganhando dos Estados Unidos, jogando um absurdo. E ganhando da Sérvia na final. Fez uma boa Olimpíada. Acabou sendo o quarto colocado. Perdendo para a Sérvia, mas poderia muito bem ter saído com medalha da Olimpíada ano passado. E agora ganha o Eurobasket, sendo o MVP, com muita justiça. Claro que eu daria pro Sengun, mas geralmente essas premiações vão para a seleção que vence o campeonato, geralmente. E o Schroeder foi o melhor jogador da Alemanha nessa competição, tão justo. Pelo lado da Turquia, Sengun com 28 pontos, 3 tocos, com 11 de 22 no field goal. Foi o mais intenso, disparado desse time da Turquia. Tentou de tudo para trazer a Turquia para o jogo, mas infelizmente não foi o bastante. Chad Osman foi muito bem com 23 pontos. Ele contribuiu bastante, especialmente nos momentos ofensivos importantes. 5 rebotes, 7 de 13 no field goal e 6 bolas de 3 para ele. Foi um baita jogo do Chad Osman. Shane Larkin com 13 pontos, 6 rebotes, 9 assistências, 2 roubos de bola e 1 toco. Distribuiu muito bem o jogo, visto que o Sengun teve muita dificuldade com as linhas de passe que a Alemanha soube cortar. Pelo lado da Alemanha dá para destacar também o Tristan da Silva, vindo do banco com 13 pontos, 4 rebotes, 3 bolas de 3. Foi muito bem o Tristan da Silva, se consolidando como um dos pilares para o futuro da Alemanha. Voltando à Turquia, o Adem Bona, jogador do Philadelphia, veio muito bem do banco, com 12 pontos e 2 tocos, acertando todos os arremessos que tentou. 5 de 5, mas infelizmente não foi o suficiente. Mostrou que pode ganhar mais minutagem nesse time dos Sixers. E é isso. A Alemanha vence, mas salva de palmas para a Turquia. Trabalho sólido, defesa forte, perímetro forte. Foi a sensação do campeonato, sensação do Eurobasket. E pela campanha que fez, pelos adversários que venceu, do jeito que venceu, merecia a medalha de ouro, mas mostrou que é uma seleção que temos que ficar de olho para o próximo Mundial, para as Olimpíadas, quem sabe, de 2027. Visto que o Alperen Sengun jogou num nível absurdo e olho nele, que ele pode muito bem ser candidato a MVP da NBA nessa próxima temporada, visto que tem um elenco de apoio muito forte. Agora que o Kevin Durant chegou, Aman Thompson se consolidando como os melhores defensores
da liga. O Jabari Smith vindo muito bem também. Temporada que ele precisa se mostrar, precisa explodir de vez. Então é isso. A Alemanha vence. Seleção do campeonato, que teve o Dennis Schroeder, Luka Doncic, Franz Wagner, Giannis Antetokounmpo e Alperen Sengun. Para mim, o Lauri Markkanen merecia estar no lugar do Franz Wagner. Para mim, jogou mais. Mas não é injusto o Franz Wagner na seleção do campeonato. Fez um bom campeonato também. Mas só acho que o Lauri Markkanen fez mais. Ainda mais com a campanha que a Finlândia teve. O defensor do ano foi o Isaac Bonga, merecidíssimo. E o Hazer, da Turquia, fez um bom trabalho defensivo nesse campeonato. Mas o Isaac Bonga foi diferenciado e fez jogadas decisivas na defesa ao longo do campeonato. Então, é justo Isaac Bonga ser o defensor do ano. E o jogador jovem da competição, com toda a justiça, foi o Mika Murden, da Turquia. Se mostrou para o mundo, mostrou quão completo ele é e o quão bom ele pode ser, o quão grande é o teto dele, quão alto é o teto dele. E é isso. Que eu termino minha cobertura do Eurobasket. Irei fazer uma playlist assim que eu acabar de postar esse vídeo. Farei uma playlist do pré-olímpico do ano passado, para quem não acompanhou, do Brasil, e da Copa América, que o Brasil venceu e eu também consegui cobrir. Fiquem atentos que em menos de 2 dias o NBB começa e assim que der eu farei uma tier list sobre os times do NBB que irão disputar. Número recorde de 20 times. Então, estou ansioso. No mais, obrigado pela oportunidade, pelo carinho, pelo feedback de vocês, pela oportunidade. Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês. Tamo junto. E um grande abraço. Vamos pra cima, família.